Quais as diferenças entre a modalidade VCV e a modalidade PCV? Basicamente, não há diferenças nos desfechos entre essas duas modalidades, VCV e PCV. Mas há algumas situações clínicas onde é necessário optar por uma modalidade ao invés da outra. Nesse vídeo, eu vou explicar algumas diferenças para que, na hora de optar entre uma modalidade ou outra, você consiga entender o que vai variar entre elas, para que você consiga realizar o melhor ajuste, a melhor adaptação do paciente ao ventilador mecânico. Para esta situação simulada, eu tenho um paciente ventilado na modalidade VCV no modo controlado, com um volume de 410 ml, uma frequência respiratória de 15 incursões por minuto, um fluxo inspiratório de 40 litros por minuto, FI de O2 de 42%, uma PIP de 5 centímetros de água e a forma da onda de fluxo quadrada. Com todos esses ajustes ventilatórios, eu tenho um tempo inspiratório de 0,60 segundos e uma relação em Zies de 1 para 2,1. Aqui eu também vou ter uma pressão de pico de 16 centímetros de água. Alterar a modalidade ventilatória do mesmo paciente, é um paciente normal, sem nenhuma patologia associada e sem esforço, para a modalidade PCV, vamos observar a seguinte situação. Em PCV, esse paciente vai apresentar um pico de fluxo inspiratório maior que em VCV. Aqui em PCV, o paciente está apresentando um pico de 44 litros por minuto. A gente pode observar aqui no monitor, 44 litros por minuto. Em VCV, na forma da onda de fluxo quadrada, esse fluxo foi ajustado em 40 litros por minuto. Ou seja, em PCV há um pico de fluxo maior que em VCV. E isso ocorre para que seja possível manter a pressão inspiratória constante durante toda a fase inspiratória. Observe que a pressão inspiratória para essa situação simulada é de 12 centímetros de água. Por quê? Porque é o somatório do delta pressórico ajustado de 7 centímetros de água com a PIP de 5 centímetros de água. Então, a pressão inspiratória de 12 centímetros de água, ela é constante na modalidade PCV, porque lembre-se que é uma variável fixa, então durante a fase inspiratória é constante, durante toda a fase inspiratória, conforme mostra o gráfico, em 12 centímetros de água. Quando o fluxo, após atingir o seu pico, sofre a queda progressiva, vai reduzindo o seu valor, mas é necessário gerar o volume de 410 mililitros, como lá na modalidade VCV, com a forma da onda de fluxo quadrada, e manter ainda a pressão constante durante a fase inspiratória. Para gerar isso tudo, tanto volume quanto pressão, então é preciso aumentar o tempo inspiratório. E aqui na modalidade PCV, para esse paciente, foi preciso um tempo inspiratório de 1,7 segundos. Mas lá na modalidade VCV, com a forma da onda quadrada, o tempo inspiratório foi de 0,65 segundos. Lembre-se sempre da fórmula: volume corrente é igual ao fluxo multiplicado pelo tempo inspiratório. Portanto, se há uma redução do fluxo, como ocorre na modalidade PCV, que possui um fluxo desacelerado e livre. Então, se há uma redução do fluxo, mas é preciso manter um volume corrente de 410 mililitros. Eu preciso ventilar esse paciente em 410 mililitros. Então, eu tenho que manter esse volume, porém, o fluxo há uma redução. Portanto, eu preciso aumentar o tempo inspiratório. Então, na modalidade PCV,
o tempo inspiratório foi de 1,7 segundos, enquanto na modalidade VCV o tempo inspiratório foi de 0,65 segundos. Além disso, em VCV, com o fluxo constante, com a forma da onda de fluxo quadrada, há maior geração de pressão quando comparamos com a modalidade PCV. Em VCV foi gerado uma pressão inspiratória máxima, pressão de pico, de 16 centímetros de água, mas em PCV, como eu já mostrei, foi gerado 12 centímetros de água. E isso ocorre porque quando se ventila na modalidade VCV com o fluxo constante, esse fluxo ele é mantido durante toda a fase inspiratória. Não há variação do fluxo. Com isso, é possível pressurizar melhor a via aérea e, consequentemente, pressurizar mais rápido os pulmões. Então, de uma forma geral, há algumas diferenças entre a modalidade VCV e a modalidade PCV, mas, basicamente, repetindo, não há diferenças nos desfechos entre as duas modalidades. Em situações clínicas onde é necessário manter o volume corrente sob controle, um volume corrente constante, fixo, como é no caso da síndrome do desconforto respiratório agudo, a modalidade VCV pode ser a melhor escolha. Na modalidade VCV, mantém o volume corrente fixo e quando se opta pela forma da onda de fluxo quadrada, permite avaliar a mecânica respiratória e assim monitorar a pressão de platô e a driving pressure. Falaremos disso lá no tópico de mecânica respiratória. Além da síndrome do desconforto respiratório agudo, em trauma craniano, lesões cerebrais agudas, onde é preciso manter o paciente em neuroproteção e é preciso manter uma PaCO2 dentro de limites restritos para controlar a pressão intracraniana, é melhor ventilar na modalidade VCV do que na modalidade PCV. Porque na modalidade PCV, o volume não é fixo, o volume varia e, consequentemente, a PaCO2 também. Então, na modalidade PCV, é possível usar quando o paciente começa a respirar espontaneamente, porque em PCV o fluxo inspiratório é livre, decrescente, desacelerado, o que evita fazer assincronias de fluxo. Em PCV, o paciente tende a fazer menos assincronia de fluxo do que faria na modalidade VCV. Basicamente, então, PCV é uma boa modalidade ventilatória para transitar o paciente para respirações assistidas.